Qual o seu tipo sanguíneo? E o fator RH? Segundo ufólogos que pesquisam as abduções extraterrestres, o fator RH negativo é o que chama mais atenção dos extraterrestres. São essas pessoas que são, na grande maioria, as abduzidas. Ainda não sabemos a razão para essa escolha, mas eu vou te falar que esse fator RH esconde um grande segredo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. O fator RH negativo é o mais raro, o mais incomum no nosso planeta. Dificílimo encontrá-lo, por exemplo, nos faraós do Antigo Egito, uma vez que os moradores, que a população do Egito, em grande maioria, é fator RH positivo. O mistério aumenta quando encontramos uma linhagem de reis e líderes mundiais com esse fator negativo. O que isso tem a ver com a ufologia? Vem comigo que eu te falo tudo sobre esse grande mistério que não querem que você saiba. Mas antes que você saia correndo para procurar a sua carteira de vacinação e descobrir qual o seu fator RH, se é positivo ou negativo, não se esqueça de se inscrever no canal. Marque também o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado de não perder nada. Dê também um like em todos os quase 500 vídeos do canal. Algumas entrevistas inéditas e exclusivas que você só encontra aqui. Comente também em todos os vídeos do canal, eu quero saber a sua opinião. E também compartilhe, vamos compartilhar o canal, vamos explodir o canal Desvendando Mistérios para chegarmos, quem sabe, a 20 mil inscritos até o final desse ano. Agora sim, pode ir correndo lá ver qual é o seu fator RH, o seu tipo sanguíneo, que eu espero vocês para começar esse vídeo que vai, olha, deixar a cabeça de vocês cada vez mais confusa. Vários pesquisadores, como Walter Emery, descobriram que o RH negativo vem de um povo anterior ao que conhecemos. Chamados de Los Censur-Or, os seguidores de Horus, com aspecto nórdico, surgiram na era glacial após uma catástrofe mundial semelhante à inundação universal há cerca de 13.400 anos. Mas por que exatamente os faraós e reis tinham o RH negativo? São meras coincidências? Isso explicaria por que existem semelhanças entre os maias, os astecas e o próprio Egito? Foram os seguidores de Horus os cientistas que construíram as pirâmides do Egito, e as ruínas de Pumapuco, na Bolívia, eram descendentes dos chamados deuses das estrelas, que poderiam ser os seres extraterrestres. Os seres humanos têm 4 tipos sanguíneos gerais: A, B, AB e O. Dos tipos de sangue, O é o mais comum, porque é um tipo de sangue universal. No entanto, os tipos de sangue são divididos em 2 grupos, negativo e positivo. Em 1901, o Dr. Karl Landsteiner, nascido na Áustria, usou uma mistura de sangue de macaco rhesus e de coelho para determinar a aglutinação, uma resposta de aglomeração em certas combinações de sangue, que levou à descoberta dos tipos sanguíneos, o que explicou reações alérgicas violentas e mortais que ocorriam nas transfusões de sangue. 29 anos depois, em 1930, aprofundando as pesquisas sobre o sangue, Landsteiner repetiu o procedimento utilizando sangue humano e sangue de coelho. Lá, ele encontrou um fator comum entre o sangue de macaco rhesus e o sangue humano em sua resposta de aglomeração, apelidando o fator RH positivo, tendo o mesmo fator do macaco rhesus. A maioria das pessoas, ou cerca de 85%, tem sangue RH positivo. Daí nasce a ideia de que os seres humanos possuem a mesma origem de outros primatas, como os macacos. A questão é, e os 15%? E é nesse pequeno grupo que guarda grandes segredos
e mistérios. Um sangue que pertence a uma linhagem que começou a partir dos antigos faraós do Egito e que se perpetua, curiosamente, em muitos que hoje estão no poder. O grande segredo do RH negativo pode estar em um grupo egípcio, evidentemente antes mesmo de começar essa civilização. Esse grupo se chamava Los Shensu-Hor, ou para nós, os seguidores de Horus. O pesquisador John Murray, autor do livro O Segredo da Síria, apontou semelhanças entre os povos da América e do Egito. Enquanto ele estudava semelhanças nas edificações e nas construções impossíveis da antiguidade, encontrou algo definitivamente que ele não esperava. Ele descobriu que faraós do Egito e os líderes da cultura inca tinham o mesmo tipo de sangue. Daí ficou mais surpreso, porque o sangue era RH negativo. O mais curioso é que apenas uma pequena parte da população mundial tem esse tipo de sangue. Então ele se perguntou, mas que diabos exatamente os reis e os faraós têm em comum? Não fazia sentido. Seria como achar uma agulha no palheiro. Bem, no Egito tivemos Tutankhamon e Amenhotep III. Esses perpetuaram a linhagem do RH negativo, embora a predominância no Egito fosse o contrário. Outro ponto interessante é que o autor aponta que os faraós, os incas e todos que tinham RH negativo possuíam uma pele muito clara e aspecto nórdico. Isso talvez não explicaria o porquê Viracocha era retratado com uma aparência diferente do seu povo, um homem alto com traços nórdicos. Porque há descrições de deuses que vieram das estrelas ou de outro lugar, ou ainda de um outro tempo que teriam esse aspecto nórdico. No livro, também diz que há certo interesse dentro da arqueologia tradicional para que não se fale sobre o aspecto nórdico dos faraós. Mas por que isso? Outro pesquisador também encontrou evidências e coincidências incríveis. Walter Emery, um famoso arqueólogo britânico que em 1961 escreveu um artigo reforçando essa mesma ideia, nos traz outros elementos fascinantes. Nos diz que exatamente na 18ª dinastia, os faraós tinham RH negativo de tipo A e possuíam características nórdicas, porém, nos traz informações sobre sua altura que não se encaixava naquele lugar. Eles eram muito grandes e altos. Nos fala ainda de que, como pessoas daquele lugar, teriam crânios alongados para se parecer com os deuses. De acordo com Walter Emery, estes faraós vieram de outros lugares, por isso tinham conhecimento avançado para criar pirâmides, as ruínas de Pumapuco, e conseguiram realizar o alinhamento com as estrelas dessas construções. Sem dúvida que ainda hoje, as construções antigas como as pirâmides, as outras pirâmides do México, dos Incas, dos Aztecas, ainda hoje são praticamente impossíveis de se construir com a nossa tecnologia. Imagine-se com a tecnologia antiga. E se realmente foram construídas com uma tecnologia antiga, aonde está o ensinamento para se replicar? Sumiu? O conhecimento desapareceu? Mas por quê? E como? Mas tem mais. Emery nos fala que o RH negativo se perpetuou graças à linhagem entre famílias que praticavam o incesto. Irmãos e irmãs, por exemplo, para manter o sangue nobre, podemos assim dizer, procriavam. Imagine você ter um filho com sua irmã ou seu irmão. Realmente bizarro. Bem, mas tem algo mais interessante. O arqueólogo aponta que essa linhagem de faraós do Egito eram descendentes de um povo mais antigo. Já falamos antes, os chamados Los Shensu-Hor, seguidores de Horus. Os seguidores de Horus vêm de um período de tempo antes do próprio Egito, há cerca de 13.400 anos, ou seja, bem antes que os próprios sumérios. E atenção, isso não é uma invenção, porque está registrado no Canon, no Réquio do Museu de Turim. As tábuas nos falam dos seguidores de Horus, pessoas com grande conhecimento científico, que vieram do norte exatamente quando houve a catástrofe. A mesma inundação universal, que aparece em mais de 230 histórias de culturas totalmente diferentes.
Os seguidores de Horus trouxeram esse conhecimento de algum lugar, talvez do norte, e daí começaram as dinastias de poder. Dinastias que poderiam estar relacionadas a algum tipo de linhagem de deuses, talvez seres de outros mundos ou realidades. Uma hibridação entre eles que as próprias tábuas sumerianas nos contam, com a história dos Anunnaki. A grande questão é, onde estão hoje em dia? O mais curioso é que a rainha da Inglaterra, por exemplo, tinha esse fator RH negativo. Ela e muitos líderes políticos, reis e pessoas influentes também. Será possível que essa linhagem que escravizou os seres humanos continue no poder em tempos modernos? Quem sabe? Se toda a humanidade evoluiu a partir do mesmo ancestral, seu sangue seria compatível. De onde é que os humanos de sangue RH negativos vêm? Se eles não são os descendentes do homem pré-histórico, eles poderiam ser os descendentes dos deuses? Todos os animais e outras criaturas conhecidas pelo homem podem cruzar com qualquer outro de sua espécie. Por que a doença hemolítica do recém-nascido, a eristoblastose fetal, ocorre em humanos se todos os seres humanos são da mesma espécie? Doença hemolítica é a reação alérgica que ocorre quando uma mãe RH negativo está carregando um filho RH positivo. No sangue, acumulam-se anticorpos para destruir uma substância estranha, da mesma forma que seria um vírus. Seríamos nós um vírus para pessoas ditas puras? Por que o corpo de uma mãe rejeita sua própria prole? Em nenhum outro lugar da natureza isso ocorre naturalmente. Só com mulas. Mulas, um cruzamento entre um cavalo e um burro. Este fato aponta por si só para uma única possibilidade distinta: o cruzamento entre duas espécies semelhantes, mas geneticamente diferentes, uma espécie pura e um híbrido. Então podemos perguntar, além de alegações de linhagens aristocráticas da história da Europa, o tal sangue azul e várias outras reivindicações duvidosas no passado ligados a RH negativo, a ciência diz que o sangue RH negativo também não é capaz de ser duplicado ou clonado. Pesquisas e experimentos estão sendo feitos sobre esses tipos de sangue para melhorar ou encontrar novas vacinas e outros benefícios médicos ou ajuda, além de doações de sangue, tão necessárias ainda, pois o O negativo é o sangue mais raro de todos e é doador universal, mas só pode receber de outro O negativo. Poderíamos perguntar também o porquê disto ocorrer, já que os organismos são fisiologicamente iguais. Os componentes de sangue também. Os órgãos são morfologicamente iguais e se irrigam no mesmo sangue, com exceção da proteína RH negativo. Os indivíduos de RH negativo hoje têm apresentado certos traços únicos e relativos ao seu sangue. A respeito do sangue RH negativo, os cientistas dizem que as suas origens são desconhecidas e não podem ser rastreadas até os primatas. As pessoas com sangue RH negativo não têm o fator Rhesus ou antígeno D. O antígeno D é um alerta que faz parte do sistema imunológico, que envia sinais para a produção de anticorpos. Um dos 5 principais antígenos mais conhecidos em nosso sangue é o D, e se você não tem esse antígeno presente em seu sangue, você é RH negativo. Ou seja, você não descende dos macacos, das bizarras experiências genéticas do Sr. Enki, vide o livro perdido de Enki de Zecharia Sitchin. Então, a sua linhagem é pura. Você é um parente do povo das estrelas. O australiano James Harrison ajudou a salvar a vida de 2,4 milhões de bebês por conta de seu raro sangue, apelidado de sangue dourado. O homem doou seu plasma por 60 anos, até se aposentar em 2018. Ao contrário da maioria dos doadores, Harrison tem um anticorpo usado para fazer uma vacina que salva vidas, a chamada anti-D. Até o momento, menos de 50 pessoas no mundo foram identificadas com esse tipo sanguíneo. Será mesmo? Será que algumas pessoas podem ser descendentes diretas de extraterrestres, de deuses das estrelas? Será que houve na Terra uma
mudança, uma alteração genética em algumas pessoas, criando diferentes tipos de RH? Eu quero saber a sua opinião. Comente. E até o próximo vídeo. Um abraço.